A justiça é uma ilusão. No papel, ela é a guardiã do equilíbrio, a espada que separa o certo do errado. Mas a verdade é que a justiça, assim como a lei, não é um princípio absoluto. Ela é moldável, torcida, manipulada. Mas o que acontece quando aqueles que deveriam proteger a verdade desaparecem? Quando advogados, juízes e promotores somem sem deixar rastros, sendo substituídos por algo diferente? A mente humana é treinada para ignorar os detalhes sutis do cotidiano. Pequenas mudanças no comportamento de um conhecido, um olhar ligeiramente vazio, um sorriso que parece mais forçado do que deveria. Quando esses detalhes se acumulam, a dúvida nasce. Quando a dúvida vira certeza, o medo se instala. Foi assim que o advogado público Dr. Guilherme começou a perceber que algo estava terrivelmente errado nos tribunais de Brasília. Dr. Guilherme era um advogado experiente, acostumado a lidar com casos de corrupção no serviço público. Mas, naquela manhã, algo diferente aconteceu. Um homem entrou em seu escritório, suado, nervoso, os olhos vermelhos de insônia. Doutor, eu preciso de ajuda. Eles estão sumindo com as pessoas e ninguém está percebendo. O advogado franziu a testa. Quem está sumindo? Os juízes? Os advogados? Os promotores? Eles somem e voltam diferentes. Guilherme considerou chamar a segurança, mas então o homem colocou um envelope sobre a mesa. Eu segui um deles, um juiz. Olhe isso. Dentro do envelope havia fotos, imagens granuladas de um homem de toga andando à noite pelo centro de Brasília, até que, em uma sequência de fotos, o juiz entrava num prédio antigo sem placas. Mas o detalhe mais perturbador estava na última imagem. O juiz saiu do prédio momentos depois, mas algo estava diferente. Seu rosto estava mais magro, seus olhos fundos, escuros, sem emoção. Guilherme sentiu um arrepio subir pela espinha. Na semana seguinte, Guilherme começou a observar os colegas do fórum com mais atenção e então ele percebeu. O juiz, que ele via todos os dias, antes sorridente e afável, agora era frio, mecânico. Promotores que costumavam ser combativos estavam estranhamente silenciosos. Até os advogados veteranos pareciam agir de forma robótica, como se estivessem apenas
fingindo ser quem eram. O advogado foi até o cartório para buscar registros de antigos processos, tentando rastrear os desaparecimentos. Mas o sistema eletrônico mostrava algo impossível. Os nomes de todos os juízes, promotores e advogados que haviam sumido ainda estavam lá, como se nunca tivessem desaparecido, como se fossem os mesmos. Mas Guilherme sabia que não era. Naquela noite, ele decidiu seguir um dos novos juízes. A madrugada estava quente. Guilherme esperou na esquina e viu quando o juiz Alencar, que antes era conhecido por seu temperamento explosivo, saiu do fórum e caminhou em silêncio pela avenida. Ele seguiu o homem até o edifício antigo, sem placas, sem janelas iluminadas, o mesmo das fotos. Guilherme hesitou, mas a curiosidade foi maior. Dentro do prédio, o ar estava pesado, úmido. As paredes eram revestidas de madeira escura. O cheiro de mofo impregnava tudo. Ao fundo, um corredor mal iluminado levava a uma porta dupla. Ele a abriu devagar e prendeu a respiração. O salão era vasto, silencioso. No centro, um grupo de homens de toga estava reunido ao redor de algo que pulsava. Era um corpo, ou melhor, um involucro. Algo escuro se mexia dentro dele, esticando a pele como se quisesse sair. Os homens de toga estavam de pé, imóveis, murmurando em uma língua que Guilherme nunca ouvira. E então o juiz Alencar virou-se e olhou diretamente para ele. Seus olhos estavam completamente negros. Guilherme tentou correr, mas as portas se fecharam sozinhas. Os homens de toga começaram a caminhar em sua direção. Você não deveria estar aqui, doutor, disse um deles com a voz que não era humana. Guilherme se encostou contra a parede tremendo. O que vocês são? O que fizeram com os juízes? Os homens sorriam. Nós não os substituímos. Nós os esvaziamos. Agora, eles são apenas recipientes. O advogado sentiu a bile subir na garganta. Os corpos que voltavam dos desaparecimentos não eram mais humanos, eram cascas ocupadas por algo que não pertencia a este mundo. E agora eles queriam um novo recipiente. Guilherme tentou lutar, mas mãos frias o agarraram. Algo foi colocado sobre sua cabeça, uma nova toga, mas essa toga parecia viva. Ela se apertou contra sua pele, grudando como se tivesse vida própria. Ele gritou, mas sua voz foi engolida pela escuridão. Na manhã seguinte, o Dr. Guilherme chegou ao fórum como sempre. Seu terno estava impecável, seu rosto tranquilo, mas seus olhos estavam vazios.
ninguém percebeu a diferença. Ele continuou advogando, participando de audiências, cumprimentando os colegas. Tudo parecia normal. Mas, às vezes, quando ninguém estava olhando, sua pele se mexia debaixo da roupa. E à noite, nos corredores escuros do tribunal, ele se juntava aos outros homens de toga, esperando a próxima vítima.